Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 599. No primeiro nós fizemos um apanhado aí do milésimo GP, se foi bom, se foi ruim, um pouquinho das forças, já que já tivemos 3 corridas, se dá pra gente já cravar alguma coisa. E agora nesse segundo bloco a ideia é falar bastante sobre as equipes lá da frente. A Mercedes, que fez aí mais uma vez a dobradinha, falar da Ferrari, que se atrapalhou nas estratégias. Mas antes eu tenho um recado para dar a vocês, principalmente a você que é um morador aí de São Paulo ou da região de São Paulo. Você já conhece Os Carteiros? Se não, entre lá no site oscarteiro.com.br. É um grupo de kart que corre aqui na região de São Paulo, mas também vem para a região de Campinas, corre em Sumaré, corre em Valinhos. Foi organizado aí pelo nosso querido Ricardo Banniman Soares, que esteve aí com a gente edições atrás. Ele e o Marcelo Machado começaram isso lá em 2003. O grupo foi crescendo, o pessoal foi envelhecendo, foi tendo filho. Agora os filhos já correm junto com os velhos, dão um show lá. E se você tá atrás de um grupo aí legal para correr de kart, para se divertir, o negócio é muito bem organizado, tem as equipes e tudo mais, entre em contato com oscarteiro.com.br, lembrando que é no singular e o carteiro vem de kart, então é com K, oscarteiro.com.br. Entre em contato aí com o Ricardo Banniman Soares e faça você também parte desse grupo. Lucas Herrera, parece que eu vi você abrindo o microfone. Você está interessado em correr junto com o pessoal aí? A vontade sempre tem, né? Só falta vontade aquilo, né? Só falta aquilo. Só falta aquilo só pra conseguir, mas conseguir participar. Mas eu ouvi falar que é um diferenciado até nesse ponto, sabe? Os caras conseguem as suas promoções e tal, então dá uma pesquise depois aí. Fale um pouquinho com o Ricardo Banniman Soares, quem sabe você não será o novo integrante aí dos Carteiros. Novamente, então, o site oscarteiro.com.br. Dito isso, dito o recado aqui do nosso querido Ricardo Banniman Soares, vamos falar um pouquinho sobre a Ferrari, sobre as equipes lá da frente. Vamos falar da Mercedes também, Diogo Gomes, mas eu acho que é imprescindível, né, que a gente comece a falar aí sobre a Ferrari, porque realmente pisaram na bola mais uma vez. Tem uma série de perguntas aqui, o pessoal escreveu bastante para falar sobre isso, nem sei muito bem por qual começar. Vou trazer o Bruno Aleixo, o Bruno que gravou com a gente também esses tempos atrás aqui. Ele diz o seguinte: pela primeira vez na vida senti vontade de desligar a TV e ir dormir durante uma corrida. E isso foi logo no começo, quando a Ferrari mais uma vez deu uma ordem completamente desnecessária para que seus pilotos trocassem de posição. Se isso aconteceu comigo, que sou um tarado por corridas, o que dizer de quem assiste ocasionalmente? No Twitter vi vários comentários de pessoas que disseram de estar desanimada com a categoria. Não sei como a Fórmula 1 vai fazer, mas é preciso tomar alguma providência. O que a Ferrari fez nesse GP da China foi quase tão criminoso quanto a famosa ordem da Áustria em 2002. Não havia nenhuma razão para trocar, os carros estavam no mesmo ritmo e Vettel, depois de passar, ainda começou a tentar andar mais do que o carro, detonando os pneus em poucas voltas. Para piorar, seguraram Leclerc na pista desnecessariamente, o que levou a perder posição para o Verstappen. Pergunta, Diogo Gomes: por que investir num piloto com excelente potencial, que tem se mostrado mais rápido do que o Vettel, para mantê-lo atrás de forma artificial e covarde? Não era melhor manter o Kimi Raikkonen, então? Era, mas eu tenho a impressão que a decisão do Leclerc ela vem totalmente da última direção, né? Da última administração, vamos dizer assim. E que essa outra já chegou com a obra pronta, né? Claro que
acho que a gente pensa em um conjunto de pessoas tomando uma decisão. O último chefe da Ferrari bateu no peito publicamente com o microfone na mão para dizer que fui eu que tomei a decisão de chamar o Leclerc. Mas, enfim, a gente tem um milhão de visões diferentes para ver toda essa questão. Não é que a Ferrari não desse ordem no ano passado, mas esse ano a coisa se acentua bastante. Né? Ela acentua bastante porque o Leclerc de fato está andando melhor do que o Raikkonen andava. Ele está andando mais próximo, e no caso do Bahrein muito melhor do que o Vettel. É um cara que, por ser jovem, por vir com toda aquela quase que realização de um sonho, a gente pode dizer, ele naturalmente puxa a expectativa de muita gente, ele naturalmente carrega muita ansiedade, eu até diria, por uma primeira vitória, pelo sucesso, por esse enfrentamento ao Vettel, né, o cara novo chegando para enfrentar o tetracampeão, o cara que, entre aspas, é o dono da equipe. Então, o Leclerc ele naturalmente cai muito facilmente no grupo, no coração das pessoas. E é natural que tenha assim, uma revolta exagerada nesse sentido. O ponto 2 é que a Ari, ela não cansa de ser estúpida com esse tipo de movimento, com esse tipo de regra, quase que a gente pode usar essa expressão, porque eles fazem tantas vezes que já acabou virando uma espécie de regra. Eu concordo perfeitamente com o que o Bruno fala com relação ao momento da corrida, início de corrida. O Leclerc ele estava a um ritmo um pouco abaixo, é verdade, e eu até fico com a impressão que o Vettel em dado momento foi sim segurado pelo Leclerc, mas né, tanto é que, como o Bruno também cita bem, o Vettel ultrapassa, ou melhor, ele ganha a posição, né, dão a posição para ele, e ele não consegue fazer grandes coisas com essa posição que foi dada de graça a ele, porque o carro da Ferrari não tinha muito mais o que produzir. E para fechar com chave de ouro, a Ferrari mais uma vez erra na estratégia de maneira grotesca e acaba com qualquer possibilidade de quarta colocação ou até de possível briga por uma terceira colocação que poderia ter na corrida do Leclerc. Né? Fecham em quinto por pura incompetência, por incompetência dele, por incompetência da Ferrari na tomada de decisão e por pura incompetência também do Gasly, né, que, mais uma vez citando, fica numa espécie de segundo escalão dos pilotos, em momento algum teve qualquer tipo de ritmo para se aproximar de uma possível briga ali para uma quinta colocação com o Leclerc. Então, é só desastre para a Ferrari, me parece ser só o início de uma temporada muito longa e muito pesada nesse sentido, porque eu realmente não acredito que o Vettel vai disparar na frente a ponto de sumir e não dar chance para o Leclerc. Eu também tenho quase certeza que o Leclerc ele não vai esmorecer com isso, ele não vai diminuir esse tipo de briga. Tem um discursozinho pré-montado ali, de nesse momento era o certo, nesse baixo, como ele até falou depois da corrida. Isso é muito bonito na mídia, né? Muito aquele discurso pré-definido, mas quando as coisas começam a acontecer de fato em pista, a gente já viu que o que a gente pode ter nesse momento é que essa briga desses dois, ou melhor, desses dois, e com posições e brigas sendo definidas pela Ferrari, deve acontecer por muito tempo ainda, o que me deixa honestamente bem frustrado, porque por mais que, por exemplo, eu poderia ir para Baku com uma expectativa de que veremos uma coisa interessante entre as Ferraris, com esse tipo de ordem, qualquer expectativa vai ao chão, cai por terra completamente. Passando aqui para outro e-mail, de um Bruno para outro Bruno, agora o Bruno Rechenchowski. Espero que eu tenha dito corretamente o teu sobrenome, Bruno. Eu convido o nosso ouvinte a falar esse sobrenome comigo, que é um sobrenome muito legal de se falar. Rechenchowski. O Bruno mandou um e-mail pra gente dizendo o seguinte: que corrida mais morna essa da China? Por que a Ferrari insiste nessas ordens de equipes que são inúteis e só gera revolta e insatisfação para os fãs, Lucas Herrera? Ele explica: inúteis porque é apenas a terceira corrida do campeonato. O Vettel também não conseguiu sequer chegar perto da Mercedes, que estava na sua frente. E ainda mancha não só a imagem da equipe, que fica com fama de vilã, mas afirma ainda mais a fama de chorão do Vettel, e ainda pode colocar um estigma de segundo piloto, de escudeiro, no jovem potencial talento. Além de um absurdo, 3 ordens em 3 corridas. Quem poderia tirar Leclerc da Ferrari e dar um excelente assento para ele?
Qual equipe poderia chegar e dizer, vem aqui garoto, que aqui não tem ordem de equipe para você ser campeão? Essas perguntas a gente responde daqui a pouco, Diogo e Lucas. O Lucas primeiro, que outras equipes? Vamos nos concentrar nesse momento a essas táticas, como diz o Bruno aqui, inúteis e que só geram revolta e insatisfação. Qual é a tua visão, Lucas Herrera, quando você viu a corrida e viu aquilo acontecendo? Raposo, a minha visão, acho que ela vai ser bem específica, assim, muita gente não vai concordar comigo. Primeiro, eu acho que eu já te falei aqui em várias outras vezes, o pessoal todo saiba que eu sou torcedor do Vettel, gosto dele desde a época de Red Bull, tento separar isso, no caso, quando tento fazer análise de corrida, só que nem sempre é um negócio tão fácil, mas enfim, eu tento dizer exatamente o que eu sinto quando eu fizer a corrida. Falando primeiro, sobre o caso de, tipo assim, não, isso, eu odeio esse tipo de situação. Eu realmente odeio esse tipo de situação. Que a Ferrari não manda um passar, manda o outro voltar. Exatamente, porque isso é o que faz. Só se fala disso, não se fala de mais nada. Isso acaba sendo o assunto principal, isso acaba virando o assunto principal. Não, a Ferrari foi lá e tirou o garoto, tudo mais e tal. O próprio Bruno Aleixo chegou e falou, não, o Leclerc está andando muito mais à frente que o Vettel. Isso é algo que, para mim, por exemplo, não chega a ser exatamente uma realidade. O Leclerc andou muito mais que o Vettel no Bahrein. Andou muito mais que o Vettel no Bahrein. Na Austrália, poderia ter ficado na frente do Vettel, mas seria uma questão estratégica. Falar quem andou mais ou menos, tipo, é até difícil de falar, porque os dois estiveram totalmente diferentes. O Vettel classificou na frente na Austrália, classificou na frente na China. E ontem, na corrida de ontem, eu acho que o desempenho dos dois foi, para falar que tipo, foi basicamente igual. Na minha opinião, pelo menos, ao meu ver, o desempenho dos dois foi praticamente igual na corrida de ontem. Porque o Leclerc passou o Vettel na largada. Eu nem achei que o Vettel tinha largado mal. O pulo dele foi bom, foi atrapalhado pelo Bottas, ao meu ver. Ao meu ver, foi atrapalhado pelo Bottas, talvez tenha escolhido o lado errado para ter o Bottas, acabou perdendo a posição pro Leclerc. E engraçado que hoje, não, foi desnecessário, foi totalmente desnecessário, mas na hora que foi feita a mudança, isso eu ouvi, assisti pela televisão inglesa, depois eu ouvi os nadadores brasileiros falando, e na hora que foi feita a mudança, parecia fazer sentido aquela mudança, porque a impressão que dava é que o Vettel estava sendo segurado, que não era, tipo, estava pouca coisa mais rápido, mas estava sendo segurado. Aí sim, claro, entra no caso que todo mundo chega e fala, não, tem a preferência sobre o Vettel. O Vettel é primeiro piloto da equipe, o Fábio Campos até disse que está em contrato. Eles estão em tese cumprindo o contrato, basicamente, né? Os dois estão praticamente igual, o outro talvez esteja atrapalhando o Vettel, e aí por isso vão lá e faz a troca de posição. Tipo, depois o que aconteceu depois da troca de posição é algo que, para mim, pelo menos, foi estranho. Para mim, que estava assistindo a corrida, foi estranho, porque o Vettel parecia estar mais rápido. Quando ele chegou na frente, ele começou a ter uma dificuldade, sem igual, começou a travar pneu direto e tudo mais e tal. Depois de um tempinho, ele conseguiu 1.6, que foi logo antes da parada, mas não conseguiu abrir também. Por isso eu falei, o desempenho dos dois estava idêntico. Só que esse tipo de situação, que nem o próprio Diogo Gomes falou, o Leclerc ele é um cara novo, ele está caindo nas graças. O Vettel faz muito tempo que não está sendo um cara realmente combativo. Não, ele é combativo, só que ele não está tendo sucesso. Está errando muito, fazendo muitas coisas erradas e tá só caindo. Todo mundo, parece que tipo assim, todo mundo esquece, que nem o próprio Hamilton falou. Não tô dizendo que não, tem que ficar batendo palma pro Vettel quando ele tá errando, não, tem que falar que ele errou. Mas aí o pessoal já fala, não, que ele só ganhou, porque tinha a Red Bull incrível, tudo mais e tal, nunca lutou contra ninguém, todo mundo beneficiava ele e tudo mais e tal. Cheguei a eu não sei porque eu fico realmente pensando, analisando esse tipo de coisa. A gente fala, não, tem que rebaixar o Vettel pro Alfa Romeo e voltar o Raikkonen que tá andando pra caramba. Tive que ver esse tipo de coisa, né? Mas realmente, esse tipo de atitude da Ferrari ontem, na hora que foi feita, era uma coisa que parecia até fazer sentido, ao meu ver. Não gosto de fazer isso, especialmente por toda a sequência que está acontecendo, não gosto desse tipo de situação, mas na hora era que fazia sentido. Próprias transmissões falavam isso, não, demorou até para trocar, devia ter trocado um pouco antes, eu cheguei a ver transmissão falando, mas eu realmente não gosto por todo tipo de situação. Mas aí acabou dando o que dando, e isso daí eu estou falando especificamente da situação da troca de posição. Quando se fala depois da estratégia que a Ferrari fez com o Leclerc, foi ridícula a estratégia. Não tem isso daí, não tem nenhum tipo de defesa. Eu até acho que eles não perderam a posição para o Verstappen, não foi nessa troca de posição, por mais que essa troca de posição tenha ajudado o Verstappen a grudar e depois fazer
fazer o overtaking. Mas na hora eu penso que o que perdeu, na verdade, a posição para o Verstappen foi ter deixado o Leclerc várias e várias e várias voltas na pista, tanto na primeira quanto na segunda parada. Penso que o Vettel parou uma volta, depois vai o Leclerc, o Vettel estava na frente, tem que parar para não perder a posição. Considerando a situação da corrida naquela hora. Vai ter que parar para não perder a posição. Mas aí depois parar na volta seguinte, porque era a estratégia, assim. Porque depois, no segundo stint, foi engraçado, chegava a ser engraçado o quanto que o Verstappen perdeu o desempenho. O Verstappen começou a ficar muito lento. De modo que o Leclerc reduziu muito a diferença para ele, e mesmo tendo feito a parada muito tempo depois, o Vettel abriu um caminhão para o Verstappen, coisa que não parecia que ia acontecer, considerando até aquela disputa muito legal que teve, foi a disputa da corrida, basicamente, né? Mas por esse desempenho que a Red Bull teve, da Red Bull do Verstappen teve, depois da primeira parada, eu penso que a Ferrari perdeu essa quarta posição por causa de não ter feito a estratégia do Leclerc da maneira certa. Eu penso desse jeito, eu não gosto também de ficar fazendo análise, tipo, querendo, não, o profeta do acontecido. Não, eu pensei isso na hora que eu estava vendo a corrida. Eu falei, por que estão deixando esse moleque desse jeito aí? Na primeira, eu até pensei, será que eles estão tentando fazer gente maior para tentar fazer uma troca de pneu? Mas na segunda, a única explicação que eu vendo a corrida, se é que isso é uma explicação, seria que eles estavam tentando atrapalhar o Bottas para depois pro Vettel poder encostar. Mas eu penso que isso não faria sentido, porque o desempenho estava muito diferente da Mercedes. Eu estranhei, eu achei que o Leclerc fez um bom serviço segurando o Bottas, porque segurou a volta inteira. Eu achei um belo serviço. Consegui segurar do jeito que o Bottas estava vindo, com a velocidade que estava vindo. Eu pensei que ia chegar e ia dar 2 curvas e ia passar. E conseguiu segurar uma volta ainda. E o Vettel nem chegou perto de ameaçar a posição do Bottas. Então, eu acho que essa foi a ideia da Ferrari, porque ela fez isso com o Kimi Raikkonen várias e várias vezes, fazendo ele ficar na pista para quem sabe atrapalhar alguém. Eu lembro de ter visto fazer isso várias vezes, só que eu não lembro nenhuma vez que isso tenha dado certo. Então, por isso, eu realmente acho que me vejo na situação de criticar, porque eu achei que foi por isso que eles perderam a posição. E sobre a ultraje eu já falei bastante antes, eu creio que os poucos que têm esse tipo de opinião até nesse sentido dessa situação específica. Não, eu concordo com você quando você diz, né, sobre o desempenho semelhante dos dois. Mas se o desempenho era semelhante dos dois, por que ter a inversão, né? Porque a inversão só justificaria, se é que se justifique de alguma forma, se realmente o desempenho do Vettel fosse bem superior. E a gente viu que não era esse o caso. Então eu acho que a Ferrari vem... Pode falar. Então, não, eu concordo isso com você, mas antes de ter feito a inversão, a impressão, pelo menos, a gente viu que o desempenho dos dois realmente era igual quando ele passou. Porque a impressão, pelo menos a impressão que eu tinha vendo a corrida, a impressão que eu tinha na corrida, naquele momento que o Vettel chegou a ficar perto, chegou a ficar menos de 6 décimos e tudo mais. Eu acho até que o Vettel estava com um desempenho pouca coisa melhor, porque até ele estava chegando mais perto que o Leclerc chegou depois. Mas aí, no caso, aí é um filho. Mas, a gente sabe que eles realmente estavam com desempenho igual, porque depois o Vettel não conseguiu abrir. O Vettel mostrou uma dificuldade grande que ele passou. Mas então, naquela hora que eles fizeram a mudança, para mim parecia fazer sentido. Então, por isso, agora eu digo, não fez sentido. Olhando agora, é lógico que não fez sentido. Perderam tempo, deixaram o Verstappen chegar. Agora, olhando, não fez sentido. Fazendo assim, analisando agora. Mas na hora que eu estava assistindo a corrida, parecia me fazer sentido. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive quando estava vendo a corrida, e que também eu vi outras pessoas falando naquele momento. Falei, depois que a gente viu que não deu, aí o cara falou, não, que tava na cara que não ia ser, pelo menos para mim não tava na cara. Mas falei, essa foi a minha impressão, pelo menos. Diogo Jailson mandou um e-mail aqui, que é exatamente o ponto que eu queria tocar. Ele diz o seguinte: e quando parecia que a equipe de Maranello estava vivendo outros ares, permitindo disputa entre seus pilotos, nos vem um balde de alga fria. Aí ele manda pergunta: na transmissão nacional acharam que até demoraram para fazer a troca. Pasmem, mas tirando a questão esportiva, fazia sentido essa mudança? Vettel demonstrou realmente que estava mais rápido,
ou foi mais política interna mesmo? Eu sei que aqui esbarra bastante no que você já respondeu, Diogo, se você quiser complementar, e até respondendo em cima do que o Herrera falou, mas o ponto que eu queria chamar é a transmissão insistindo e falando, né? O Burt falou que não, tá na hora de fazer a troca e tal. Em vez de, sabe, esperar por uma briga entre os dois, do tipo, nossa, o Leclerc passou pelo Vettel no Bahrein, agora vamos ver se o Vettel vai pra cima pra dar o troco. Não. Em nenhum momento eles questionaram, eles levantaram a expectativa de ver uma briga entre os dois, né? A conversa na cabine o tempo todo foi que hora que a ordem vai vir, a ordem já devia ter vindo, a ordem tá atrasada, e depois a ordem foi errada, tá na hora de desfazer, de destrocar. Queria saber a tua visão desses profissionais que não sei se você assistiu pela Globo, eu sei que você também tá lá, Fábio Campos, assistindo pela transmissão internacional. Se você não assistiu, fique sabendo que foi essa postura dos profissionais da televisão brasileira. Eu já não acompanho pela Globo há um certo tempo, mas assim, esse tipo de postura não me surpreende. Eles já há um certo tempo, quase que como fã de ordem, né? Eu prefiro ser fã de ultrapassagem, mas tem um pessoal que quase que comemora a ordem, quase que fica na expectativa de agora vem, como se fosse um gol para acontecer, ou uma ultrapassagem para acontecer, ou uma cesta para acontecer. Mas não, é só uma porcaria de uma ordem para inversão de posição. Então, nesse sentido, não me surpreende a postura. Sobre a pergunta do Jair especificamente, como eu tinha falado antes, eu até acredito que o Vettel vinha um pouco mais rápido, vinha até sendo segurado, a gente pode dizer, ainda que não é aquela coisa grandiosa, era algo pequeno. E daí depois acabou que ficou provada essa impressão, porque ele não consegue abrir do Leclerc. Mas eu começo a inverter a ordem. Eu fico pensando se é o Leclerc atrás, se ele teria essa regalia, né, de ganhar a posição. E por mais que ele expectativa em cima dele, eu realmente acredito que não seria o caso. Realmente acredito que não seria o caso de eles pedirem para o Vettel encostar o carro pro Leclerc passar, ou qualquer coisa que seja nesse tipo, ou que até por um determinado momento, a gente viu em anos anteriores algumas equipes fazerem, de o piloto que estava sendo segurado, ou pelo menos que tinha a impressão de estar sendo segurado, ganhar a posição, né, receber a posição, usar a expressão, para tentar fazer a ultrapassagem, para tentar se aproximar dos carros da frente, caso ele não conseguisse, ele devolvia essa posição. A gente viu algumas equipes fazendo isso em anos anteriores, já tem um milésimo de segundo ali que a Ferrari faria ou tentasse fazer isso, mas até foi uma maneira que se desenvolveu logo na seguida com relação ao pit stop e tudo mais, acho que ficou até meio inviável para seguir. Acho que o ponto definitivo que fica os dois estão andando bem parelhos. Não concordo com a opinião de que o Vettel está sendo massacrado, realmente não acredito nisso. Ele foi massacrado no Bahrein, eu acho que ali sim ele foi massacrado, não só pelo Leclerc, inclusive, por outros pilotos bem. Foi um final de semana realmente péssimo da parte dele, mas no geral eu acho que eles têm andado bem próximos e a minha dúvida nessa prova especificamente é se a ordem do outro lado, a ordem contrária, digamos assim, se ela realmente aconteceria. Eu esperei a ultrapassagem, esperei a tentativa de ultrapassagem como uma espécie de resposta ao que a gente viu no Bahrein. O Vettel, assim como todo grande campeão, é o tipo de cara que guarda esse tipo de movimento, né, que fica com essa coisa na cabeça. Então, eu estava esperando ele tentar algum movimento. Não tentou, não sei se porque realmente não deu para ultrapassar, ou se ele escolheu não tentar, isso a gente nunca vai saber. Mas, enfim, acabou sendo um grande banho de água fria. Eu não necessariamente coloco a culpa no Leclerc, nem o Vettel, pelo menos eu não vi nenhum áudio dele pressionando a equipe. Pode até ser que tenha acontecido, eu não tinha visto, mas pelo menos não recordo isso na transmissão. Acho que é mais uma decisão realmente da equipe, vindo do chefe de equipe, do Binotto. Me surpreende, mas infelizmente ainda me decepciona bastante. Só falando, Diogo, essa questão que você abriu aí, se fosse o Leclerc atrás, eu concordo com você. Eu acho que não, nesse caso, decide mandar o campeão, no caso, primeiro piloto de equipe no contrato, ir para trás. Nessa situação eu concordo com você. Falei, por mais que eu acho que faria sentido na hora,
Eu penso também que faria sentido se o Vettel estivesse na frente, mas eu penso que nesse caso seria mais difícil dar a ordem. Nesse sentido, eu concordo com o tratamento não seria igual. E falando sobre depois uma possível inversão de posição, eu penso que isso realmente ficaria inviável. Porque quando eles fizeram a inversão, perde um pouco de tempo, né? Perde um pouco de tempo, um carro sair e o outro passar, um carro reduzir o outro passar. O Vettel teve um pouco de dificuldade nisso, o Verstappen grudou. Então, eu analisando a corrida na hora, eu falei, não dá para inverter. Tinha até pensado isso daí, falei, quem sabe os caras podem inverter, mas olhando a corrida, eu falei, não dá para inverter. Não dá para inverter porque o outro estava no cangote. Então, não dá para reinverter, digamos assim, a posição. Então, por isso eu acho, não que eu ache que iria fazer, até acho que seria possível, considerando todo o falatório que está em cima de tudo isso, os caras da Ferrari tendo que dar explicação sobre isso, acho até que seria possível, reinverter, no caso, a posição, mas considerando a situação, ficou inviável. Eu acho isso. Passando aqui para a gente registrar então mais algumas mensagens que também merece destaque nesse bloco. O Vinícius Queiroz mandou, deixa aqui uma pergunta, vocês conseguirá capitalizar com o ímpeto do Leclerc ou continuará se embolando as estratégias, resolvendo disputas internas da equipe? O menino já mostrou que não abre por qualquer coisa. Olha, Vinícius, eu acho que está acontecendo uma pressão tão grande da Ferrari por conta de torcedores e por conta da imprensa italiana que eu realmente chego a acreditar que vai ficar inviável ela continuar com essa postura daqui a pouco, sabe? A não ser que essa postura dela comece a dar vitórias pro Vettel. Porque ela partir para essa postura, como fez na Austrália, por pouca coisa, por um pódio, e como pediu para que o Leclerc não fizesse no Bahrein, ele foi lá e fez, e agora essa inversão, e as coisas, sabe, o resultado não vem, eu acho que a imprensa e os torcedores tendem a ganhar essa briga de braço. O Knopak manda o seguinte: ano passado a Ferrari perdeu o título por erros do Vettel. Este ano podemos dizer que ela poderá perder por erros dela mesmo, como de estratégia? Não mudaria, eu acho que tanta coisa não. O Knopak aponta a gente pensar em perda de título, porque a Mercedes segue fazendo as dobradinhas, né? Enquanto a Mercedes estiver fazendo as dobradinhas, a Ferrari vai perder por problemas técnicos com o carro mesmo. Porque se esses caras estivessem realmente nas condições de vencer lá e estar brigando por vitória, e aí essas trocas de posição estivessem sendo mal feitas, tudo bem. Mas eu acho que o buraco está um pouquinho mais embaixo no momento. O buraco se chama o carro mesmo e tudo mais. O Knopak ainda seguiu falando, posso estar sendo um pouco precipitado, mas acho que esse barril de pólvora vai explodir antes do final da temporada. Está claro que o Leclerc não está compactuando com a ideia da Ferrari de ficar dando passagens para o Vettel. A questão é quando isso vai acontecer. Rosberg e Hamilton para valer em Barcelona. Aguardemos. Tomara que o Leclerc uma hora realmente encare assim e tal, e ganhe teu espaço, sabe? Eu acho realmente que se ele de repente começar a ter umas vitórias aí e tudo mais, acho que a Ferrari não vai ter muito banca para tirar ele por, sei lá, por não estar obedecendo às ordens. Mas veremos se isso vai acontecer ou se ele vai continuar aí como cordeirinho. Difícil. O que foi? Difícil, porque para conseguir abrir esse espaço aí, de ganhar esse moral extra dentro da equipe, ele vai ter que começar a encaixar alguns resultados que, pelo que a gente está vendo, ele vai ter que brigar com o Vettel e com a equipe. Não acho que a equipe é manipulada pelo Vettel, nada disso, não creio nesse tipo de onda. Mas existe uma escolha pelo Vettel, que é até natural, considerando que é o cara contratado, é o cara colocado assim, o grande ídolo da equipe. Não compacto com a ideia de pegar um segundo piloto e usar ele apenas como suporte, mas o Leclerc ele começa a temporada com o piloto afirmando que em casos necessários o Vettel seria preferenciado, né? Isso vai ter estado aqui em questões passadas do Café Velocidade. Então, ele ou qualquer outro piloto, lado independente de ser o Vettel, de ser o Hamilton, de ser o Alonso, de ser qualquer outro piloto, tem que estar numa situação entre primeiro
multicampeão, com preferência da equipe, no sentido de ser o cara escolhido para liderar, e você tem um segundo piloto tentando crescer, tentando buscar espaço, você sempre vai ter esse segundo piloto, digamos assim, ele sempre vai ter que fugir, de quebrar alguns padrões para poder conseguir avançar. Uma quebra de padrão é o que ele fez no Bahrein. Ele só não conseguiu completar essa quebra, que seria absolutamente essencial que ele conseguisse quebrar, e não conseguiu por conta do problema no carro, tendo que não abandonar, mas acabou perdendo a vitória e a segunda colocação, como nós vimos. Mas é um tipo de situação em que, se estiver na frente, ele vai estar mais vulnerável, como a gente acabou de ver, e como eu citei aqui, o Lucas concordou comigo, que nossa área não sei se funcionaria muito bem. Eu torço para que ele esteja bem, porque não torço pela Ferrari, nem por ninguém, mas seria interessante ver a Ferrari se aproximando para se juntar na frente. E se a gente conseguir que os dois se juntem, né, que tanto Vettel como Leclerc consigam se juntar para ver com a dupla da Mercedes, aí seria o momento ideal, né? Mas uma coisa que nesse momento me parece muito real e é muito triste é que no fim da temporada esses níveis de performance se mantêm. E já introduzindo a Mercedes aqui, com o e-mail do Gustavo Molina, Lucas Herrera, ele diz o seguinte: gostaria de saber o que acham, depois da China, qual a diferença real entre Mercedes e Ferrari. Mas antes ele deu a opinião dele, ele disse que a Ferrari era um pouco superior e atualmente a Mercedes deve ter, mais uma vez, trabalhado dia e noite na fábrica para tirar a diferença. Acredito que estejam tecnicamente empatadas, mesmo com a proibição da asa dianteira da Mercedes e Red Bull também. O que penso sobre isso? Qual a tua visão, Lucas, dessa questão? Que nós começamos, né, com aquela promessa de uma Ferrari mais forte, depois da pré-temporada, e aí veio a Austrália dobradinha da Mercedes, veio o Bahrein dobradinha da Mercedes, e vem agora a China, outra dobradinha da Mercedes. Eu cheguei a resvalar rapidinho nesse assunto no primeiro bloco, é que eu realmente, olhando assim, eu não duvido até que a Ferrari vai voltar a ter um desempenho bom, porque ano passado eu lembro que no começo do campeonato a Ferrari foi muito bem, aí depois deu uma caidinha, aí a Mercedes foi pra cima, e depois quando foi aquela parte da parte europeia, que foi Silverstone, Spa, nessa hora eu lembro que a Ferrari foi forte. Estava muito forte nessa época. Então acho que ainda que eles vão voltar ainda. Mas eu não sei exatamente o que eu... Ele perguntou mais ou menos qualquer distância, né? Eu acho que elas estão talvez semelhantes assim, com mais destaque, porque ela já está mostrando em algum que andou muito mais do que a Ferrari, muito mais. A Mercedes ela sempre teve um carro melhor que a Ferrari em Melbourne. Mas ela andou muito mais do que a Ferrari. Agora na China de novo andou bem mais, sobrou de novo. Então isso não dá umas projeções muito boas pra gente. E eu olhando assim, falando de Mercedes, já puxando talvez para um nível de campeonato, cara, a Ferrari esse ano. Porque a Ferrari, no ano passado, o Vettel cometeu muitos erros, por mais que eu acho errado isso, que muita gente, o próprio Kinopak falou, não, a Ferrari perdeu os títulos por causa do Senna, na verdade. O Vettel torcedor, né? Eu sou torcedor, mas isso vocês vão concordar comigo também, é a minha verdade. Porque não foi só erro do Vettel que fez aquela diferença gigantesca, porque realmente no final do campeonato sobrou mais a Mercedes, Ferrari chegou longe, então falar assim, o Vettel atrapalhou muito a equipe, a equipe também tinha uns problemas por si só, que nem era problema só do Vettel em si, os erros do Vettel atrapalharam, mas falar que perdeu por causa dos erros do Vettel, eu acho que é uma informação, eu acho que é um tanto quanto exagerado. Mas enfim, no ano passado a Ferrari tinha um carro, digamos assim, talvez eu penso que mais ou menos no mesmo nível, e tinha um piloto só disputando, que era o Vettel. Agora o Vettel tem que se preocupar não só em querer disputar com o Hamilton, o Vettel tem que se preocupar em ganhar do Leclerc. Então, o Vettel tem mais para resolver. Então, a questão de campeonato eu acho que vai ficar muito difícil mesmo, especialmente com o cara que está do outro lado. E por isso, então, acho que olhando para o campeonato, eu não vejo perspectivas muito promissoras para esse ano. Diogo, sua visão da relação entre essas duas equipes? Você acredita que de repente ainda pode ser resquícios deste tal problema de motor da Ferrari e que ao ser solucionada essa questão de que podemos, se é que vai ser efetivamente que pode ser solucionado, que voltaremos a ter a equipe italiana superior como se mostrou na pré-temporada? A gente não discutiu aqui pós-pré, ou você acha que não, de que é isso mesmo que a gente está vendo hoje, é o que a gente tem, independente de motor ou não,
E já aproveita e dá um tapinha também sobre o pós-pré-temporada aí, já faz essa análise pós-pré-temporada e as 3 etapas, do que você esperava, qual era a sua expectativa, qual é a realidade. Eu esperava uma briga mais próxima, né, na frente. Eu acho que essa briga não tá acontecendo. Não pelas vitórias da Mercedes, mas pela diferença que nós tivemos. Você esperava uma briga lá na frente? A Ferrari na frente? Não, eu esperava de fato uma briga. Porque a Mercedes, ela faz aquela temporada daquele time há muito tempo. A gente, claro que a expectativa maior é em cima da Ferrari, mas a Mercedes aquela coisa chata de só testar com um pneu, de não ser macio, enfim, aquele tipo sabe, de coisa que a Mercedes faz na pré-temporada que a gente fica achando que é Copa sem sentido, e depois eles começam a temporada e dão uma cara de todo mundo e conseguem resolver as coisas. Já deve ter uns 3 anos seguidos que eles fazem isso. Então, eu esperava que a Mercedes fosse chegar, mas naturalmente a esperança era que a expectativa era que a Ferrari estaria um pouco frente pela pré-temporada que fizeram. Aí teve o grande choque da Austrália, né? Mas, enfim, no geral, o que eu falo é com relação à proximidade. Eu sei que as duas vai ser mais próximas. Na Austrália a gente teve a Mercedes dominando completamente, depois a gente teve o Bahrein com a Ferrari dominando completamente, e nessa pista tinha uma espécie de meio que decisão, né? Meio que terceira opção. E a gente viu elas bem parelhas no início do final de semana, e depois a Mercedes acabou abrindo até bastante, até com facilidade, eu diria. Vamos ver como as coisas vão funcionar na próxima etapa, né? Mas no momento eu vejo a Mercedes um pouco à frente. Com relação a essa questão de motores é difícil falar, né? Porque a gente viu uma Ferrari, no momento que a gente viu a Ferrari mais forte, foi no Bahrein, mas o fim acabou sendo abandono por conta de motor. Né? Antes disso, na Austrália, ia ter problemas, né? Andar muito lenta por conta de motor. Então, eu acho que é natural que pensaram nisso tudo, mas ficaram com medo do problema, como sofreu no Bahrein, enfim. Coisa de motor não é coisa fácil de resolver, é coisa que demanda muito tempo. Então, vamos ver quanto tempo, se existe mesmo problema, se eles estão limitados por conta disso, vamos ver quanto eles conseguem resolver, mas aí, quanto tempo eles conseguem resolver, mas aí é uma coisa que a gente, de fato, não tem como ter essa ideia, né? Então fica muito na suposição. Nesse momento a Mercedes, acho até pelos números, está mostrando que está um pouco à frente, mas não sei se essa briga vai ser parelha. Por tanto tempo foi na temporada passada, acho que até um pouco depois da metade da temporada a briga ainda era bem parelha, depois que o Hamilton dispara. Enfim, acredito que a Ferrari possa se juntar ali na frente. Agora, como eu citei lá no início do primeiro bloco, a diferença de elas é muito mais do que carro, é muito mais do que piloto. A diferença ela abre para a equipe como um todo, né, para conjunto, para funcionamento. Aí todo mundo vai lembrar de questão de estratégia também. Enfim, as equipes como um todo, elas destoam. A Mercedes num nível de qualidade maior, pelo que vem conseguindo fazer, pelo que vem conseguindo gerenciar os pilotos, e a Ferrari num ponto exatamente contrário. E só para fugir do assunto, mas só voltando rapidamente, eu concordo com o Lucas na parte que ele disse que da culpa do Vettel o ano passado, eu também não vejo com bons olhos essa ideia de perder o campeonato por conta do Vettel, não. Acho que o Vettel tem erros crassos ali, como todo mundo vai lembrar o Hockenheim, que é um absurdo completo que ele tem errado daquela maneira. É um erro humano, mas enfim, é um erro de um cara que a gente não espera de maneira alguma. Mas a maneira como a Ferrari se perde na temporada por 5 ou 6 corridas seguidas, e aí depois quando ela vai estocar do que ela está fazendo de errado, a gente já estava lá mais ou menos, com o campeonato já decidido, eu vejo muito mais culpa da Ferrari e do desenvolvimento, de como a equipe administrou o desenvolvimento durante o ano, do que como de um piloto especificamente. Eu sobre essa questão do Vettel ano passado, eu também concordo com vocês, ideia provocada aqui no Herrera por causa do torcedor e tal, que ele realmente não concordaria, mas a gente chegou a analisar isso aqui, né, nos programas do ano passado, e sobre erros que eram imputados ao Vettel, mas que nós não víamos como erro. Hockenheim, tudo bem, né, essa não tinha como a gente fugir, realmente ali foi um erro, talvez pesou muito, mas a Itália, por exemplo, que a gente, acho que foi até unânime, né, nós três aqui, eu, você e o Fábio Campos, de não imputar ele como erro, porque foi por ultrapassagem, tá, aconteceu, rodou e tal, mas é melhor um piloto tenta ultrapassar e de repente acontece aquilo, do que um piloto que fica comboiando o tempo todo, porque não existe pontos de ultrapassagens, então vou ficar por aqui mesmo. Lucas Herrera, Foi um erro muito pode falar? visuais, né? Foram muito visuais, não é aquele tipo de erro ou de deficiência, vamos dizer assim, que ele tá andando lento e aí por isso ele tirou do título. Não, ele saiu do título
na interpretação das pessoas, porque ele bateu na Caxibrito em Hockenheim, porque ele rodou em Monza, porque ele rodou não sei aonde. Então, acaba que os erros ficam muito marcantes, visualmente marcantes na cabeça, e aí daí fica esse julgamento mais fácil, digamos assim. Lucas Herrera, vamos analisar agora um pouquinho a tua imparcialidade, já que você diz que tenta analisar com imparcialidade, porque o assunto é Lewis Hamilton, né? O Jailson mandou aqui pra gente, né? O piloto inglês parece que está no auge, unindo talento e maturidade. Vide suas atitudes nas entrevistas, interações com seus adversários. O Jailson, então, que resgatando realmente este ponto muito positivo aí do Hamilton nessas últimas corridas. Quem também comentou do Hamilton foi o Marcelo Cesarino. O Hamilton amassando Bottas. O pessoal esperando Bottas forte depois da Austrália. Não foi o que a gente viu. E de repente o inglês coloca como se precisasse, né, mais uma vez o nome dele da história. Porque o nome dele realmente só entra cada vez mais para a história. Com poles, vitórias, títulos, etc e tal. E agora também é o vencedor do 10º GP. Lucas Herrera, sobre Lewis Hamilton. É até engraçado a gente falar sobre o Hamilton, porque se a gente for parar assim, pensar um pouquinho mesmo, essa corrida não foi lá aquela corrida sensacional do Hamilton, que muitas vezes a gente vê, né? Ele andou atrás do Bottas, tipo, ele andou atrás do Bottas tirando o domingo, né? Ele andou atrás do Bottas na sexta, andou atrás do Bottas no sábado, e no domingo ele largou bem e ganhou a corrida. Só na hora que tinha que ele ganhou, ele chegou e andou a corrida. É que ele parece que, tipo, né, falando, tipo, tudo dá certo pra ele sempre faz tudo dar certo pra ele, né? Sempre aquela coisa que o campeão precisa de sorte, mas o Hamilton também não precisa de sorte, porque ele faz as coisas para que tudo dê certo para ele. Tá sempre no lugar certo. Semana passada, no último GP, ele tava lá andando atrás do Leclerc e ganhou porque tava lá andando atrás do Leclerc. Quem podia estar andando atrás do Leclerc podia ser o Vettel, mas o Vettel rodou, por isso o Vettel não conseguiu andar atrás do Leclerc. O Vettel tinha perdido a posição e por isso foi lá e o Hamilton que ganhou aquela corrida. Então o Hamilton está sempre no lugar para poder fazer as coisas. O Bottas não fez uma largada boa, o Hamilton fez uma largada boa, por isso o Hamilton foi lá e ganhou a corrida. Simplesmente por isso. Por isso, ele, na hora de fazer as coisas, ele foi lá e fez. Por isso que ele é sempre o maior favorito pro título. Ele é o cara que a gente sempre vai falar que é difícil a gente encontrar. Eu que sou um cara que nunca torci pro Hamilton a vida inteira. Eu nunca gostei do Hamilton, especialmente por causa do início dele, quando torcia muito pro Massa naquela situação e tudo mais. Encontrava um motivo para falar mal pro Hamilton, mas hoje é impossível encontrar um motivo para falar mal do Hamilton. O cara não erra, o cara anda, o cara ganha. Como que eu vou falar mal do cara? Eu só pode admirar o que ele está fazendo. Infelizmente acaba não sendo muito legal para os nossos campeonatos. A gente acaba não tendo uma disputa porque o cara é muito superior aos outros. E não tem muito mais não tem o que a gente falar a mais sobre isso. Eu tenho que falar, tipo assim, eu até acho que, eu até já fiz algumas comparações no grupo de WhatsApp, que eu penso que, lógico, ele é muito superior a todos os anos dele. Eu acho que talvez um cara que pudesse fazer frente a ele hoje seria o Verstappen, se tivesse carro para isso. Mas se ele tivesse, mas ele não tem carro para isso, então por isso a gente não tem, fica uma como se fosse uma, como que é o nome? Agora esqueci. É uma situação que a gente não tem como prever. Não tem exatamente como a gente saber. O que a gente sabe é que o Hamilton tá voando e ganhou desde 2014, perdeu apenas um título por detalhes, que alguns até fora da mão dele. Então por isso a gente só tem como admirar. Quando a gente for bem velhinho, vai estar os caras falando, aqueles velhos que hoje ficam falando, não, que eu vi o Senna, eu vi o Prost, mas vamos falar que a gente viu o Hamilton. É isso que a gente vai poder dizer. Tenho certeza disso, absoluta. Ele só é talvez não valorizado quanto o tamanho que ele é, porque ele ainda está em ação. As pessoas só tendem a valorizar o que fica no passado. Lucas Herrera, ó. Diogo Gomes, ficou em boas mãos o 10º GP? Em ótimas mãos. É o cara, né? É o cara da nossa, a gente pode dizer.
Ele bateu, fiquei tentando lembrar aqui enquanto o Lucas falava, mas um recorde que ele bateu esse final de semana, acho que 4.000 voltas lideradas, algo do tipo. É um recorde que ele bateu esse final de semana e agora só ele e Michael Schumacher tem esse mesmo número, enfim, conseguiram essa mesma marca. É mais um dos recordes que ele vai colocando cada vez mais. A questão da corrida 1000, no fundo, é só simbólica para o livro de histórias, nem sei se vai ser relembrado tão assim, né, porque fizeram esse pouco caos que fizeram do GP1000, não sei se historicamente vai ser tão lembrado assim, mas essa estatística vai ficar porque é importantíssima e acho que não poderia estar em melhores mãos. E sobre o Hamilton eu já citei 1 milhão de vezes assim, como ele impressiona cada vez mais, então eu fico com assino embaixo nas palavras de Lucas, até para não ficar repetitivo. Mas o cara realmente está um nível acima e é impressionante como ele consegue sempre maximizar todas as questões, até nos piores momentos, sabe? É impressionante como ele sempre, o que ele entrega sempre acima, mesmo quando parece que vai ser abaixo. É isso que está tornando ele esse cara absurdo. Só pra gente fechar esse segundo bloco, então, as estatísticas do JF, já que você falou em estatística, ele mandou o seguinte: corrida número 250 da Toro Rosso, igualando a Jordan. Nossa, a Jordan pareceu que viveu tantos anos, né, que a Toro Rosso de tão pouco tempo, mas já igualou aí o número de corridas. Pode falar. É porque foi marcante, né, a Jordan, a Toro Rosso foi avulsa. Sob regras somente de Fórmula 1, essa foi a corrida 974. Foram 15 com as regras de Fórmula 2 e 11 com as regras de Indy 500. Nenhum pole venceu em 2019. Essa eu não tinha tentado ainda, apesar que foram só 3 provas. Né? Nas últimas 14 corridas, o Bottas venceu uma, o Raikkonen venceu uma, o Vettel venceu uma, o Verstappen venceu uma e o Hamilton venceu 10. A melhor volta de Kubica na corrida foi 2,4 segundos mais lento que a melhor volta de George Russell. É muito tempo, cara. 2,4 segundos. A gente vai falar um pouquinho da Williams no terceiro e último bloco. A parada dupla da Mercedes segurou Bottas por 1,9 segundos extras. Eu também percebi isso, que o Bottas teve que dar uma freadinha. Ficou vendendo que foi tudo perfeito, mas não foi não. Em 2018, após 3 corridas, a Mercedes liderava a Ferrari nos construtores por 85 a 84. Este ano está 130 a 73. Realmente uma decepção a pré-temporada que vendia uma Ferrari forte brigando pelo título. E assim a gente encerra esse segundo bloco. A gente vem no terceiro bloco com as pílulas que ficaram faltando, né, do GP da China, falar um pouquinho da Red Bull, falar um pouquinho da Renault, Toro Rosso, Williams, e a gente fecha aí esse programa 599, preparando para os 600, que tenho certeza que terá muito mais comemorações do que teve na China com a Liberty.